Oi, gente, eu espero que estejam me ouvindo. Faltam 10 minutos para aula, então eu vou tentar ser rápida aqui. Eu fiz esse arquivo, depois eu vou mandar para vocês. Acho que fica mais fácil de entender assim. O que eu fiz? Eu chamei tudo que está aqui entre parênteses, chamei de W. E nesse outro parênteses eu também chamei de função V. Então a gente tem uma função multiplicando pela outra. Tá aqui W e V. Então, a gente pode fazer por partes. Aqui a gente pode primeiro derivar a função w em relação a x1, né, que vai dar 1. E a função v em relação a x1 vai dar 0, porque aqui a gente só tem x2. Então, é como se esse x2 fosse uma constante, fosse o 3, né? Então, ele só não seria 0 se fosse, por exemplo, x2 vezes x1. Mas como ele está sozinho, a derivada vai ser 0. Depois a gente vai precisar derivar u em relação a x. Aqui mais para mostrar para vocês, né? Eu dividi em duas partes. Eu derivei u em relação a w, no caso, e depois em relação a v. Que vai ficar w sobre 2, vai ficar 2w. Em relação a v ao cubo, vai ficar 3v ao quadrado. Então, tem aqui 2w, 3v ao quadrado. Nisso, a gente vai pegar todas essas derivadas e fazer a propriedade da multiplicação, que eu falo para minha memorização, eu chamo de derivada da primeira função vezes a segunda, mantém a segunda, mais mantém a primeira vezes a derivada da segunda. Então, como a regra da cadeia é eu juntar, a regra da cadeia é a mesma coisa que eu juntar essas derivadas que eu fiz aqui, né? Em relação às funções que eu chamei w e v e em relação a x1. Então, se eu quero du em relação a dx na função dw, eu vou ter que fazer du em relação a dw vezes dw em relação a dx1. E a mesma coisa com v. A derivada de du em relação a v vezes a derivada de v em relação a x1. Porque senão a gente simplesmente vai pegar isso aqui e achar que está derivada, mas a gente tem que lembrar de derivar em relação a x1 sempre. Quer dizer, na primeira parte do exercício. Depois ele vai pedir para a gente derivar em relação a x2. Então, o que eu fiz? Eu fiz isso aqui. A derivada de u é regra da cadeia, a primeira derivada, né, w derivado. Então, w derivado na regra da cadeia, vezes mantém a segunda, mais mantém a primeira, vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda, como é uma função dentro de uma função também, eu fiz a regra da cadeia dentro dela. E isso vai ficar essa coisa bonita aqui. Em relação a x1, derivado de w em relação a x1, em relação a w, 2w, vezes w em relação a x1, que eu tenho aqui em cima w em relação a x1 vai dar 1, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a mesma coisa, duas derivadas. 1 em relação a v, 3v ao quadrado, e v em relação a x1, que é 0. Por isso que eu tenho vezes 0 aqui. Daí no final fica fácil, porque tudo isso aqui vai dar 0. 0 vezes 0, 0, vezes 0, 0. Então, só vai substituir aqui, vai substituir esse w e esse v e fazer o cálculo. Não precisa, eu acho que no resultado não precisa estar ela inteira, sabe? Pode estar simplificada, então dá para deixar alguma coisa em evidência e tal, né? Acho que o importante é entender esse raciocínio. Em relação a x2 é a mesma coisa,
Só que daí aqui, em vez de derivar em relação a x1, a gente vai derivar em relação a x2. Que vai ficar como? W em relação a x2 vai ficar 0, que não tem x2 aqui. Esse x1 é considerado constante. E v em relação a x2 vai dar 1, porque aqui é como se tivesse 1 vezes x2 no expoente 1. Daí, 0, 1 passa para frente, 1. E daí dá essa coisinha bonita aqui. Daí vai ser a mesma coisa, só que o contrário. Daí esse lado todo aqui vai zerar, aqui é só multiplicar e resolver. Vou te fazer o tal do chuveirinho, né? Esse vezes esse, se bem que não dá, porque aqui é um expoente. Mas, né, cada um... Eu acho que não precisa resolver até o final, senão fica uma tripa bem grandona, né? De qualquer forma, o meu resultado que deu tá aqui na minha questão, né? Ó, aqui eu zerei. Daí aqui era 2 vezes substituir o W, vezes a derivada em relação a 1. Daí eu só fiz o chuveirinho, ficou 2x1 mais 4, vezes a segunda parte. Daí como aqui era um polinômio, eu deixei assim. Aqui eu já tinha visto, já de olho, eu vi que isso aqui ia zerar, que é essa primeira parte da equação em relação a x2, ó, deu em relação a x2. E a segunda parte também, aqui vezes 1 mantém. Eu só botei 3 lá pra frente e multipliquei os dois polinômios, né? Claro que se quiser fazer esses polinômios aqui, x1 mais x2 vezes x1 mais x2, mas daí é aquilo que alguém falou, não sei se foi a Graziella, que daí fica uma conta infinita, assim, né? E o que a gente precisa é resolver a questão. Daí na questão B, ele pede para substituir 3,3 na utilidade em relação à mercadoria 1, que é x1. Daí eu só peguei essa equaçãozinha e substituí. Aliás, por que eu botei 1 aqui? Uma boa pergunta. Mas é isso. Tá bom, gente? Agora eu vou desligar que eu tenho que correr e escovar o dente para ir pra aula. Até mais.